Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, diz a palavra do Senhor. Tudo foi criado por Deus. E tudo foi criado para servir a Deus. Tudo significa todas as coisas e todas as pessoas. Tudo para servir a Deus. Me vem à mente até o último versículo do livro de Salmos, Salmo 150, versículo 6, que diz que tudo que tem fôlego, tudo que respira, louve a Deus. Tudo para servir a Deus, com louvor e servir a obra de Deus e o reino de Deus. Deus não criou nada que não possa servi-lo. Mas Deus não quer que ninguém o sirva por imposição. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não força ninguém. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder da decisão. Você tem que tomar a decisão de servir a Deus, chegar à conclusão que Deus lhe deu a vida para que você o servisse e tome a decisão de servir ao Senhor. Nós devemos decidir servir a Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. E quando nós servimos a Deus, Ele nos serve mais, mais e mais. E quanto mais Ele nos servir, mais nós devemos servi-lo. Deus criou tudo e todos. Mas Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, que pelo seu livre arbítrio se rebelou a Deus e transformou-se em Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, para o seu louvor, para a sua adoração. Mas ele se rebelou, usando o seu livre-arbítrio, e transformou-se em Satanás. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Amém, igreja do Senhor? E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Um dia, Deus trancará, eliminará a Satanás, o diabo. E muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus perguntam: por que Deus não destrói o diabo agora? Por que Deus não o faz, não o elimina agora? Porque agora, por favor, ninguém atira o sapato em mim. Porque agora, até Satanás, sem querer, serve a Deus. Sem querer, ele serve a Deus. Quando Deus permitiu a ele tocar em Jó, ele servia a Deus para tratar o medo de Jó. Quando ele tramou a crucificação do Senhor Jesus, ele foi usado para que a nossa dívida fosse paga. Ele não queria, não sabia, mas estava sem querer servindo a Deus. Tem um caso típico aqui que esclarece bem isso. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Primeira carta ao pastor Timóteo. 1 Timóteo 1, 20 diz: e entre esses
foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O Paulo, apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, usou Satanás, usou o inimigo, para corrigir Alexandre e Himeneu, que blasfemavam contra Deus. Então vejam, e muitos outros casos, se até o inimigo, sem querer, serve a Deus, por que você só quer se servir de Deus e não quer servi-lo? Irmãos, quando ele age sem a permissão de Deus, sem a permissão do Senhor, passando do limite, porque ele é rebelde, né? Deus age para desfazer as obras do diabo. Se nós clamarmos a Deus, Deus desfará as obras que ele faz. Mas Deus usa o inimigo. Muitas vezes para corrigir, como o caso de Alexandre e Himeneu, né? No caso do Jó, né? Deus permitiu. O usou para tratar o medo de Jó. O Jó confessou que tinha medo de perder tudo, né? E até, por que Deus permitiu que o inimigo tramasse a crucificação do Senhor, né? Para que a nossa dívida fosse paga, para que nós fôssemos resgatados. Entendam, então, Deus até usa o inimigo. Então todos devem ser usados e servir ao Senhor. Todos devem servir a Deus, principalmente nós, filhos de Deus, que estamos conscientes da palavra e da vontade de Deus. Quem não serve a Deus, não serve para nada, porque nós fomos criados por Deus para servi-lo. Lembra o que aconteceu com aquela figueira que não quis servir com frutos ao Senhor? O Senhor a secou. Se você não servir o Senhor, vai secando, vai secando. Se procurar só se servir do Senhor, vai se secando como aquela figueira. O propósito da nossa vida, irmãos, não é vir aqui e ter todas as riquezas, viajar para todos os lugares, ter família, ter isso. O nosso propósito, o propósito de Deus, quando nos enviou para esse mundo, é para que nós o sirvamos e para que Ele nos sirva cada vez mais à medida que nós o servimos. Para servir a Deus, primeiro nós devemos conhecer os seus objetivos para nós, para as pessoas que nos cercam. O que o Senhor quer que nós façamos? Em que nós devemos servir ao Senhor? Qual é a nossa ação para darmos frutos para o Senhor? Servindo-o. Nós precisamos, irmãos, conhecer o plano de Deus, os objetivos de Deus para nós. Isaías 55, versículo 8. Isaías, Antigo Testamento, profeta Isaías 55, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E aqui continua: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são os planos de Deus. Os pensamentos do Senhor são os seus propósitos, são os seus objetivos para nós e para aqueles que nos cercam, e também para a nossa contribuição à obra, ao Evangelho. Então, por isso que os planos e os objetivos, os propósitos de Deus são infinitamente mais elevados, mais nobres, melhores do que o nosso plano
e os nossos objetivos. E aquele que tem consciência disso, ele abre mão daquilo que é plano particular dele, daquilo que é objetivo particular dele, procura conhecer o plano de Deus, o objetivo de Deus, e assume como sendo o dele, como a gente insistentemente tem pregado. Então seja sábio, seja inteligente, fique com o melhor. O plano de Deus é melhor do que o nosso, então se você é inteligente e sábio, fica com o melhor. Fica com o plano de Deus, fica com os objetivos de Deus. Abra mão dos seus limitados planos objetivos, que muitas vezes o inimigo até colocou na sua cabeça e que não vai te trazer, satisfação, não vai te trazer bênção. Aquilo que Deus planejou para nós é o melhor para nós, é o melhor para as pessoas que nos cercam, é o melhor para a nossa família, é o melhor para a sua obra. É dessa maneira que nós serviremos a Deus e Deus nos servirá. Entendam, para tal, nós precisamos, irmão, descobrir, conhecer os planos e objetivos de Deus para nós. E como que a gente descobre isso, pastor? Observando, primeiro sendo iluminado pela palavra, porque a palavra é luz. O Senhor é a luz, o Senhor é a palavra é a luz. E ela ilumina toda e qualquer situação. E nós temos que analisar tudo, irmão, que tem acontecido na nossa vida. Porque tudo que tem acontecido na nossa vida tem influência, às vezes ação do inimigo, e tem a influência e ação de Deus. Deus está conosco, sempre estará. Ele prometeu que nunca nos deixará e nunca nos desamparará. Então, no mais intensa aflição que você tem sofrido, Deus está lá. Deus até tem permitido, outras coisas Ele não permite, mas Ele está agindo na nossa vida. Nunca duvide disso. Então, comece a analisar nas coisas que têm acontecido na sua vida, quais são os objetivos de Deus. Para que Deus permitiu isso? Para que Deus me trouxe aqui? Para que Deus me mandou lá? Para que Deus permitiu que eu perdesse aquele emprego? Para que Deus permitisse que eu entrasse nesse emprego? Para quê? Então temos que enxergar os objetivos e os propósitos de Deus e nos aliar a eles. Aí nós seremos plenos. Aí nós estaremos fazendo com alegria e com satisfação. Entenda, irmãos? Então, em tudo que acontece na sua vida, tem um propósito de Deus. Você está aqui porque tem um propósito de Deus, e o propósito de Deus aqui é nítido. Que você ouça a sua palavra, se encha de fé, que creia mais nele e obedeça a sua palavra para que você receba o cumprimento das suas promessas, as bênçãos do Senhor. Entendam? Mas no dia a dia, lá na escola, lá no serviço, na vizinhança, né? No vizinho de cima, querendo quebrar a porta. Né? Para que Deus permitiu isso? Para que Deus permitiu que eu ouvisse isso? Para que eu enxergasse isso? Tudo tem um propósito de Deus. Para nós que somos de Deus, acabou esse negócio de sorte. Acabou esse negócio de coincidência. O que tem é uma ação de Deus. E também acabou esse negócio de azar. O que tem é uma ação do inimigo. Às vezes uma imprudência nossa manipulada pelo inimigo na nossa mente. E nós temos que estar enxergando, irmãos, para enxergar o propósito de Deus nas nossas vidas, porque tem vários propósitos, objetivos diários, semanais. Você sabe qual é o propósito maior de Deus para a sua vida? Todos nós sabemos. É a nossa salvação. Deus faz tudo para que nós sejamos salvos. Ele enviou o seu único filho, que só lhe dava prazer, para morrer para que nós fôssemos salvos. Esse é o propósito maior de Deus. Então, irmão, seja um pouco inteligente, sábio. Aquilo que comprometer a sua salvação, Deus não vai estar contigo, Deus não vai te apoiar. Aquilo que comprometer a sua salvação, não vai ter permissão de Deus, irmão. Muitas vezes Deus impede você de fazer algumas coisas, porque vai lá na frente vai comprometer a sua salvação.
Tem algumas pessoas que Deus até recolhe antes, porque Ele sabe que corre um risco enorme de perder a sua salvação. Esse é o propósito maior. O propósito nosso para servirmos a Deus, os propósitos diários, na vida profissional, sentimental, em todos os aspectos das nossas vidas, nós vamos descobrindo na medida que nós ouvimos a palavra, recebemos a luz, iluminamos cada situação, cada acontecimento da nossa vida e enxerguemos o mover, o propósito, a permissão de Deus e também a ação do inimigo. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus não envia a palavra dele à toa, ele envia com inúmeros propósitos. As mensagens que você tem ouvido tem que ser de Deus, não pode ser palavra de homem, não pode. O homem tem que ser só um transmissor. Muito mais importante do que a pregação é a revelação, porque a pregação é de homem, a revelação é de Deus. E a revelação é que vai direcionar a sua vida. É Deus falando ao seu coração. Então, irmãos, Deus, quando envia a sua palavra, Ele envia com inúmeros propósitos. E ela nunca volta para Ele vazia. Mesmo que a pessoa não receba, mesmo que a pessoa não creia, mesmo que a pessoa não obedeça, ela volta com um retorno. Incredulidade, religiosidade, coração endurecido. Sempre vem um retorno para o Senhor da palavra que Ele envia. Deus envia a sua palavra com inúmeros objetivos. Por isso ela sempre dá retorno, nunca volta vazia. Quando Deus enviou a palavra pela primeira vez a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, não era criar nenhum tipo de saudosismo, conflito ou coisa parecida com Abraão. Era tirar aquilo que estava limitando o crescimento dele. Esse era um dos propósitos de Deus. Quando Deus enviou pela segunda vez a sua palavra a Abraão, traga-me e ofereça-me em sacrifício o menino, Deus não queria matar Isaac. Tem alguém aqui que acha que Deus queria matar Isaac? Não. O propósito de Deus não era matar. O propósito de Deus era quebrar a idolatria que Abraão estava tendo com Isaac. Esse era o propósito do Senhor. As lutas que nós enfrentamos, que acontecem com permissão do Senhor, não é para ver a gente sofrer, irmãos. Os propósitos de Deus são outros. É para nos fortalecer, nos edificar, nos aproximarmos mais dele e da salvação. Quando Deus enviou a palavra a Ezequias, não era para matar. Tanto é que o Senhor até postergou a sentença a Ezequias. O propósito do Senhor era que ele arrumasse a sua casa, que ele se humilhasse diante do Senhor. Vários propósitos, não era a morte dele. Quando Deus enviou a palavra a Jonas, não era para ele sofrer. Deus enviou a palavra a Jonas para convertê-lo. Imaginem, um profeta não convertido, um profeta que não obedece à ordem do Senhor, um profeta que ama mais a moreira do que pessoas. Não estava convertido. O propósito do Senhor era a conversão de Nínive e a conversão do Jonas. Quando Deus enviou a Pedro a palavra, lança-te ao mar alto e lança sua rede, vai ao mar alto e lança sua rede, não era trazer só uma pesca maravilhosa, era também, mas o propósito maior era que o Pedro aprendesse a depender da palavra de Deus, consultar Deus antes de ir pescar. Ele não aprendeu a lição, tanto é que na segunda pescaria teve que ser infrutífera de novo até ele consultar. Até vir a palavra do Senhor de novo. Quando o Espírito Santo de Deus tocou no coração daquela mulher hemorrágica, ou permitiu que ela passasse tanto tempo enferma, 12 anos, é para que ela quebrasse aquela dependência, aquela confiança em homens, porque ela gastou tudo com os médicos.
Se tivesse mais uns trocadinhos, ela ia buscar médico, não ia buscar o Senhor. Então muitas vezes a pessoa perde tudo para aprender a buscar a Deus, a depender de Deus. Este é o propósito do Senhor. Nós temos que estar enxergando os propósitos de Deus em tudo. O propósito do Senhor, quando deu a palavra àquele jovem rico, não é ver o jovem mendigando, o pobre, perdendo tudo, entregando aos pobres e ficasse pobre. Não, mas para que ele quebrasse a idolatria que ele tinha às riquezas, ao dinheiro, a mamon. Quando o Senhor não dispensou Judas, que sabidamente roubava e ia traí-lo, é porque o propósito de Deus é sempre dar oportunidades. O Senhor Jesus, quando advogou a causa daquela mulher adúltera, e teve ganho de causa porque ela foi inocentada, nem o Senhor a condenou, mas o Senhor falou, não peques mais. Foi dar uma outra oportunidade para aquela mulher. Esse era o propósito do Senhor. E vai por aí afora. Quando Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, não era para ver o Paulo sofrendo, o propósito de Deus é impedir que a soberba viesse sobre Paulo, porque espinho na carne não impede a salvação, mas a soberba impede. O propósito de Deus é eliminar tudo que impede, pode atrapalhar a sua salvação, irmão, mesmo que às vezes seja tirar aquilo que parece ser precioso, mesmo que Deus peça tudo que você tenha, todas as suas riquezas, mesmo que Deus te peça o seu Isaac, é para te salvar, é para te edificar. Deus, quando permitiu que o João Batista fosse degolado, não era puni-lo com a morte, mas era acabar com o sofrimento daquele que serviu exemplarmente o Senhor, promovê-lo. O Estevão a mesma coisa. Para que Deus permite um número enorme de igrejas, de placas? Porque cada igreja tem um propósito de Deus, e cada igreja tem que identificar o propósito de Deus para ela, para que ela possa servir a Deus da melhor maneira. Não adianta aqui ficar copiando outras denominações, porque cada denominação tem um propósito de Deus. Por isso que Deus permite essa pluralidade de placas, porque cada uma tem o seu propósito específico, o seu chamado. O nosso é andar fielmente, resgatar fielmente a palavra do Senhor. Aqui não pregamos histórias, é só palavra, andamos literalmente sobre a palavra, porque é o propósito de Deus para nós. E o propósito, os objetivos de Deus, em cada coisa que acontece na sua vida, identifique, irmão. O objetivo da palavra do Senhor é nos ensinar, tirar a cegueira espiritual, nos converter, nos salvar, porque o objetivo maior sempre será a salvação. Enxergue o propósito de Deus em tudo, irmãos. Romanos capítulo 11, versículo 36. Ou você acha que vê esse mundo passear? Você vê esse mundo para servir a Deus, irmão. Se dê conta disso, Deus está falando com você hoje. No que você tem me servido? Será que Deus tem procurado figos em você e você só tem folhas? Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. De Deus é tudo, por Deus é tudo, e para Deus são todas as coisas. Enxergue os propósitos de Deus em tudo que acontece na sua vida, principalmente quando Ele envia a sua palavra, e sirva-o. Você quer ser servido por Deus? Quem não quer ser servido? Todos queremos. Então sirva. Semeie serviço, que você vai colher bênçãos. Deus te servirá. Tudo é por Deus e tudo é para Deus. Então você que está querendo, eu quero prosperar, eu quero isso, e para Deus, eu quero prosperar para ser uma coluna na obra do meu Deus. Eu quero prosperar
para semear mais na obra de Deus, porque eu quero, no final, servir a Deus. Porque foi para isso que Deus me enviou nesse mundo. Foi para isso que Deus me deu a vida. Então, irmão, agora, pega uma lupa, pega a palavra, o holofote da palavra, ilumine cada situação, cada acontecimento na sua vida, na sua família, e veja o propósito de Deus. Para que Deus está me pedindo o Isaac? Quebrar a idolatria. Para que Deus está pedindo que eu venda tudo que eu tenho e entregue aos pobres? Para quebrar a idolatria. Porque a idolatria impede a salvação. Para que Deus colocou o espinho na carne? Eu orei 3 vezes, ele diz: a minha graça te basta. Para impedir que a soberba venha. Porque a soberba, o espinho na carne não impede a minha salvação, mas a soberba impede. Para que Deus mandou eu arrumar minha casa, que eu morrerá? Foi um alerta do Senhor. Para você se quebrantar, se humilhar. E arrumar a casa também. E depois até usar pasta de figos, né? Entenda, irmão. Comece a analisar o para quê de Deus em tudo que tem acontecido na sua vida, né? E também aquilo que você tem feito, que tem comprometido a sua salvação, que tem servido mais o inimigo do que o Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entenda, irmãos, o que Deus quer que você faça, qual a direção de Deus para a sua vida, né? Para te edificar, para te fortalecer, para abençoar a sua família, né? E principalmente para servi-lo. Quando você ora, intercede por alguém, você está servindo a Deus. Tem um versículo em Provérbio que diz claramente: quando você está dando algo a um pobre que não pode te retribuir, você está servindo a Deus, você está dando para Deus. Não é verdade? A sua vovozinha não dizia: quem dá aos pobres empresta a Deus? Isso daí não é frase de para-choque de caminhão, não. Isso está na palavra, está em Provérbios. Veja o caso do bom samaritano. O bom samaritano, o levita passou e não serviu a Deus, não socorreu. O pastor, o pregador, o sacerdote passou e não serviu a Deus, não socorreu aquele que foi assaltado. Mas um samaritano serviu a Deus. Irmão, às vezes é vergonhoso para nós, que conhecemos tanto a Deus e a palavra de Deus, porque tem aí pessoas aí fora que estão servindo a Deus, servindo o próximo, demonstrando mais amor ao próximo do que muitos daqueles que se dizem: eu sou de Deus. Então, muitas vezes, Deus vai colocar algo na sua frente para que você o sirva. Deus vai colocar uma pessoa na sua frente para que você abençoe essa pessoa e sirva a Deus. Nós servimos a Deus também quando nós o louvamos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então faça tudo para servir a Deus, que Deus te servirá. E enxergue os propósitos de Deus, os paraquês de Deus em tudo que tem acontecido na sua vida, né? E se alinhe com os propósitos de Deus. Não, Deus quer que eu faça isso. Eu estou sentindo que nessa situação Deus não quer que eu faça aquilo. É isso, irmãos. Fazendo a vontade de Deus, Deus vai nos suprir, né? Vai nos mandar a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Amém, irmãos? Vamos orar, clamar ao Senhor em nome do Senhor Jesus.